Segundo ponto, a Eurovisão. Este fim de semana tivemos a final e aquilo foi uma coisa absolutamente vergonhosa. Porque o evento, que era suposto não ser político, meteu política até aos ossos. Membros de delegações, imagina, concorrentes, a contestarem um outro que lá estava de pleno direito, que era a delegação de Israel, gente à porta, milhares de pessoas a fazerem uma manif por causa de não sei quantos de Israel. Depois, a organização que censurou uma série de coisas, acho que a concorrente portuguesa acho que tinha as unhas pintadas com aquelas coisas do QFE, como se sabe que é o QFE, não sabe? Da Palestina, e depois a censurar imagens. Pô, isto é uma coisa absolutamente deplorável. Assim como o que eu achei mesmo o pináculo da estupidez foi ver delegações presentes, de países presentes, a dizer que Israel não devia estar lá. Pô, depois tiveram resposta, não é? Como sabe, há dois tipos de votação, de júri e popular. O voto popular levou Israel ao 5º lugar. Bom, isto é significativo daquilo que é a divergência entre os bem-pensantes e depois daquilo que o povo pensa. Pedro Costa, como sabe, é filho de António Costa. Se tinha demitido de uma junta de freguesia, salvo erro, de Campo Tórico. E disseram assim: Camilo, você vai ver que isto traz água no bico. Houve um deles, que é muito dado, aliás, tenho aqui variedíssimos espectadores que me escrevem, aliás, um deles dizia-me que havia alguma coisa por trás daquilo. Eu pensei, bom, teoria da conspiração. Afinal, tenho que perguntar, tenho que pedir desculpa ao espectador em causa, eu não vou dizer aqui o nome, porque ele tinha toda a razão. O que é que aconteceu, entretanto? Na semana passada, há semana e meia, Pedro Costa tinha-se demitido da Junta de Freguesia de Campo Tórico, dizendo que não havia condições para continuar a trabalhar com Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. No fim de semana, soubemos que o mesmo Pedro Costa, deixe-me lá, que é para não haver aqui qualquer falha de análise ou de interpretação, foi nomeado CEO de um grupo de mídia chamado GCI. Então, espera aí. Os poucos dias depois de se demitir da Junta de Freguesia, porque não conseguia trabalhar com Carlos Moedas, de repente caiu do céu uma oferta de emprego. Olha que o filho do Costa está desempregado, está livre. Convidei o gajo, Terá sido assim? No fucking idea. Mas quer dizer, que eu não como gelados com a testa, não como. Portanto, a conclusão mais simpática que eu posso tirar é, bom, o Pedro Costa não tinha forma de justificar uma saída elegante da Junta de Freguesia para a qual se candidatou e, portanto, foi inventar uma história qualquer porque, entretanto, alguém o convidou para exercer o cargo de CEO num grupo privado. Bem, isto para socialista e para commitment em relação aos compromissos eleitorais que nós assumimos com o eleitorado, aliás, você recorda-se na semana passada, a Marta Temido viu-se em palpos de aranha para justificar ao José Alberto Carvalho na TVI e CNN, porque é que ia deixar de ser deputado ao Parlamento Português para ser candidato ao Parlamento Europeu. Bom, estas coisas são de uma falta de vergonha total e é à conta disto que nós vamos assistindo a um desligamento cada vez maior entre eleitores e os eleitos, digo eu, e olhem que eu estou a ser muito simpático. Ponto seguinte, o não da Iniciativa Liberal à escolha de António Costa para um cargo europeu, nomeadamente Presidente do Conselho Europeu. Este fim de semana, o Rui Rocha, o líder da Iniciativa Liberal, veio dizer que a IEL não vai apoiar António Costa, caso esteja na calha para ser qualquer coisa na União Europeia. De cada vez que se coloca a questão de nós devemos apoiar um português para um cargo europeu, se me ponem las pelas de punta, como dizem os espanhóis. Que a conversa habitual, idiota, é o gajo é português, vamos votar nele. Desculpem, não é assim. Eu acho que a Iniciativa Liberal tem toda a razão. E vou-lhe dizer isto, não é por eu não ter qualquer simpatia por António Costa como político, aliás, como sabe, fui sempre crítico durante 8 anos, mas por outra razão muito simples. Nós, quando estamos a votar para a Europa, estamos a votar para cargos europeus e é uma questão de competência. Se eu achar que aquela pessoa tem condições para ir para o cargo, eu voto nela. Se eu não achar, não é por ser português que vou dizer que devo votar naquele tipo, não é? E já agora uma coisa, então a gente passa 8 anos a criticar António Costa pelos disparates monumentais que fez, vamos ver um a seguir, ok? Em Portugal. E de repente,
o tipo vai para um cargo europeu, aí já é competente para o apoiar? Desculpem, isto é de uma falta de vergonha, de uma incoerência total. Portanto, eu espero bem que se alguém tiver alguma coisa contra António Costa, nem nada a criticar nos últimos 8 anos, António Costa ou outro qualquer, seja do PSD, do PS ou do partido qualquer, e vá para Bruxelas e nós achamos que é incompetente para o cargo, eu não voto dele. Ponto. Ponto seguinte. Então, afinal, não foi só um expediente que Fernando Medina utilizou para aldrabar as contas públicas de 2023. Eu vou repetir o termo. Aldrabar as contas públicas de 2023. Eu vou-lhe mostrar a manchete de sábado do Jornal Público. Grande trabalho do Público. Parabéns ao jornal. Aqui está. Casa da Moeda e NAV, Navegação Aérea, também contribuíram para o rapar do tacho que o Dr. Fernando Medina foi fazer para dourar as contas públicas de 2023. Bom, você recorda-se na semana passada, quando falámos de Águas de Portugal, e eu não dei aqui muitos detalhes porque não era ainda a altura, eu precisava desconfirmar, mas vou dá-los hoje. Eu disse-lhe aqui que achava lamentável, verdadeiramente lamentável, tudo aquilo que se tinha passado. E o que eu acho espantoso nesta brincadeira é como é que a imprensa, nomeadamente a imprensa mais amiga, e eu quando digo imprensa digo lato sensu, mais amiga do Partido Socialista, faz de conta que isto não existe. Eu, na semana passada, disse-lhe que tinha ficado arrepiado por ver certos comentadores na televisão, nomeadamente, aliás, em vários canais, não é preciso estar aqui a individualizar um ou outro, porque em vez de se aterem a estas coisas, andam com conversas sobre casos e casinhos e o diabo 4. Bom, como diz o Público, além da Águas de Portugal, o ex-ministro das Finanças recorreu a mais empresas públicas para ajudar a ter dívida abaixo de 100% do PIB. Bom, isto mostra o quê? Isto mostra uma absoluta falta de vergonha por parte do Partido Socialista e do Primeiro-Ministro António Costa e do seu Ministro das Finanças, Fernando Medina. Porquê? Porque, como se percebe por aqui, houve mesmo uma prática reiterada, concertada, um plano para ir buscar dividendos a tudo quanto era empresa pública para colocar o excedente no maior excedente de sempre. Já sabe qual é a minha teoria dos excedentes, não é? Se for lá ver as dívidas que o Estado tem para trás, nomeadamente da saúde, fica arrepiado. E depois, para pôr a dívida pública abaixo de 100% do produto interno bruto, coisa que entretanto já voltou. A dívida já é outra vez superior ao PIB. No primeiro trimestre, não são, já expliquei aqui, não são quantas minhas são do Banco de Portugal. Bom, o que é que isto mostra? Primeiro, havia uma preocupação política, António Costa estava de saída, tinha que sair a ombros, não é? Olha o Costa, foi o gajo que conseguiu pôr a dívida abaixo de 100% do produto interno bruto. Segunda questão, o maior excedente orçamental de sempre. Ao mesmo tempo, como sabe, havia eleições a 10 de março. Portanto, dava jeito de estar a fazer estes figuraços todos. O que é lamentável nisto? Primeiro estamos a falsificar contas públicas, ok? Bom, para um país que já tinha andado a falsificar contas públicas, quando acabámos da bancarrota de 2010, não é 2011, é 2010, eu explico sempre às pessoas, a nossa bancarrota aconteceu em 2010, não em 2011, foi quando os bancos portugueses deixaram de ter financiamento exterior. Já depois de tudo aquilo que fizemos, quando a Troika cá chegou, foi buscar uma série de dívida que estava escondida embaixo do tapete. E pôs aquilo à vista. E depois os socialistas ainda se queixam, dizem que foi o governo de Passos Coelho que inflacionou a dívida. Bom, mas agora, veja lá, já tínhamos aquela história, agora temos outra. Agora a Comissão Europeia é muito mais sensível, muito simpática, não quer ondinhas e tal. Você não está a estranhar que Bruxelas não tinha dito nada sobre isto até agora? Não estamos a falar do primeiro trimestre deste ano, dos tais 1.000 ou 2.500 milhões de euros só gastos que não estavam no orçamento. Não é isso. Estamos a falar de verdadeira manipulação de contas públicas. Ok? É disto que estamos a falar. É de uma gravidade extrema. Bom, como se vê, isto não ficou exclusivo, eu já vou contar detalhes, da Águas de Portugal. Isto chegou à NAV e chegou a outros institutos. Porquê? Como você sabe, a gestão centralizada da liquidez das instituições é feita no IGCP, Instituto de Gestão do Crédito Público. Bom, pense só nisto. Nós temos agências de rating que estão diariamente a olhar para nós. Ok? Nós temos investidores que estão diariamente a olhar para nós. Se estes investidores, estas agências, começarem a perceber que nós estamos outra vez a falsificar
não é? Continhas públicas. Primeiro, nós ficamos no spotlight. Segundo, os nossos juros sobem no dia seguinte. Terceiro, com algum azar, alguém põe a nossa dívida sob observação. É isto que nós estamos a conseguir. Primeiro, mas isto é desculpe, qual anterior governo? Foram os jornais que andaram a investigar isto. Neste caso, o público, mas quem tem o mérito de ter começado esta campanha chama-se Jornal Eco, eco.pt. Portanto, foi a imprensa que começou a destapar estas coisas, mas agora há mais. Bom, no fim de semana soubemos, aliás, sexta-feira eu comentei aqui, soubemos que José Furtado, o anterior CEO da Águas de Portugal, tinha deixado o cargo. Eu, na altura, expliquei aqui, eu conheço José Furtado há dezenas de anos. Fomos colegas em Moçambique, mas eu confesso que, de escola secundária em Moçambique, inclusive encontrei-me com ele várias vezes quando ele era administrador do BCI em Moçambique, que é um dos bancos da Caixa de Depósitos e do BPI, e encontrei várias vezes. Mas confesso que sobre este assunto não falei com ele, portanto estou à vontade para dizer isto. O José Furtado há uma coisa que eu sei, é uma pessoa absolutamente competente, e isto está fora de causa. Bom, mas entretanto, eu na sexta-feira e na quinta-feira tinha dado a investigar a história, e o que descobri é verdadeiramente preocupante, porque dentro da própria Águas de Portugal contaram que o Dr. Fernando Medina, Ministro das Finanças na altura, teve conversas muito desagradáveis com a administração da empresa. E a coisa chegou mesmo à ameaça de demissão. Está a ver o nível a que isto chegou? Ameaças de demissão. Porquê? O Dr. Fernando Medina chega lá, vocês têm aí resultados, e portanto, que tal se nós utilizarmos esses resultados para gerir aqui a tesouraria do Estado? Bom, uma coisa é o que existe de liquidez, outra coisa é depois o balanço de uma empresa. No balanço da empresa isto faz falta. Não fazia falta naquela altura a ADP, a Águas de Portugal, mas ia fazer mais tarde. E aí é que isto tem peso no balanço da empresa. Porquê? Porque este dinheiro faz falta para os investimentos da Águas de Portugal, que são para executar no segundo semestre deste ano, como eu expliquei na sexta-feira. Bom, o problema foi que, na conversa entre Fernando Medina e José Furtado, ficou em cima da mesa a admissão de José Furtado, depois de uma intervenção, quer posse e mando, de Fernando Medina. E como é que isto terminou? Que o Dr. António Costa pegou no telefone e ligou para a administração da Águas de Portugal a explicar que o dinheiro que ia sair agora, o Estado comprometia-se a fazer uma Assembleia Geral este ano para aumentar o capital da Águas de Portugal. Veja só se isto tem pés e cabeça. Então, se nós sabemos que a empresa vai precisar daquele dinheiro, vamos tirar dinheiro para depois fazer um aumento de capital, isto é uma estupidez. Moral da história. O que é que aconteceu? A Assembleia Extraordinária no final do ano passado e os 100 milhões passaram para o perímetro do Estado. Bom, lá está. Este é o pior dos casos. Entre a NAV e a Imprensa Nacional da Casa de Moeda. Agora, o que é preocupante aqui? É ver o comportamento depretor do Ministro das Finanças, que chega ali, quer posse e mando. Inclusive, põe em cima da mesa a admissão do CEO. Eu já sei que vai aparecer para aí gente, nomeadamente o próprio ex-Ministro das Finanças, que eu espero que vá ao Parlamento dar conta desta pouca vergonha, ok? Eu já sei que vai aparecer uma história à volta disto, a dizer que não foi bem assim, é assado, cozido e guisado. São coisas à socialista. São pretoras. António Costa e seus muchachos mostraram durante 8 anos que são pretoras. Acham que são donos da coisa pública, acham que são donos do Estado e acham que podem fazer o que querem. O que eu acho impressionante é como é que este Ministro das Finanças andou nas últimas semanas armado em ministra virgem ofendida, muito chateado por causa da história de 2.500 milhões de euros gastos já depois das eleições, não é? E depois os seus capangas, não é? Já expliquei aqui o caso de Mendonça Mendes, a dizer, olha, vejam lá o que é que vocês estão a fazer, estão aqui a pôr em causa as contas públicas portuguesas, olha a imagem externa. Não, a imagem externa não é posta em causa por nós estarmos a anunciar isto. A imagem externa é posta em causa porque esta gente é desonesta, não tem outro nome. Esta gente é desonesta. Portam-se no Estado como se fossem donos daquilo. São pretores. E eu espero que o Parlamento chame o Sr. ex-Ministro das Finanças e que o grelhe lá, porque isto é verdadeiramente inadmissível. Moral da história. O José Furtado, depois do seu lugar à disposição, como você se recorda, eu disse na quinta-feira que era o que eu teria feito se tivesse um lugar dele. Entregou o cargo à Ministra Graça Carvalho, que eu tenho pena que tenha aceito, sinceramente, porque eu sei que conheço a competência de José Furtado,
E a verdade é que, pronto, o governo nomear alguém para ali. Já agora só mais uma coisa. Você vai ver quando o governo nomear alguém para ali, vai aparecer a tralha socialista toda a dizer que é mais uma tentativa de controle de uma empresa do Estado. Quando isto foi o próprio José Furtado que apresentou a admissão. Bom, eu só tenho uma coisa para esta história, que é Police. Não tem um nome. Chama-se Police.